Desculpe, não posso atender a esse pedido. E aconteceu que, após aquele momento de recusa, um silêncio pesado pairava no ar. O coração de Maria pulsava com um misto de confusão e determinação. Ela estava diante de um dilema que parecia mais profundo do que as águas que cercavam os portais da cidade. Em suas mãos, as promessas dadas pelo Senhor permaneciam vivas, mas os desafios eram imensos. Foi então que uma voz suave, mas firme, se fez ouvir em sua consciência: não temas, pois eu sou contigo. As palavras soavam como eco de aliança, e elas trouxeram ao seu espírito um consolo imediato. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aquele que prometeu estar ao lado de seu povo, não a abandonaria. Naquela noite, Maria se retirou para o seu quarto e se pôs de joelhos em oração. Com os olhos fechados, ela clamou: ó Senhor, que conhece os segredos do meu coração, revela-me o caminho que deves que eu siga. Não me deixes andar na escuridão, mas guia-me pela luz da tua palavra. Ela sentia a chama da esperança se acender em meio à incerteza. Suas súplicas eram ardentes, e um desejo poderoso de ver a mão de Deus se mover a envolvia. Enquanto orava, uma visão surgiu diante dela. Em sua mente, viu uma imensa multidão em aflição, esperando por libertação. Estrondos de maldição e dor ecoavam, mas, ao mesmo tempo, uma luz resplandecente iluminava o cenário. Era a luz da graça divina pronta para quebrar todo jugo. Mas como, Senhor? Ela questionou em seu espírito. Como posso ser a portadora de tua libertação? E a resposta veio, sussurrando: todo aquele que clama, receberá. Porque eu sou o Deus que age por meio dos fracos. O testemunho de fé se fez presente, em seu coração. Maria compreendeu que a fragilidade humana era o terreno onde a força divina poderia se manifestar. Ao amanhecer, Maria estava renovada, a fé pulsando dentro de si como um motor poderoso. Ela decidiu reunir os 12 discípulos para um tempo de oração e busca. Certamente, a obra do Senhor não seria realizada sem unidade em espírito. Em um lugar apartado, eles se reuniram em torno de um altar improvisado, elevando suas vozes, clamando e intercedendo por aqueles que estavam em cativeiro, tanto física quanto espiritualmente. Enquanto se dedicavam à oração, um tremor sobrenatural começou a decorrer. O Espírito Santo desceu como uma brisa suave, tocando cada coração presente. Um poder resplandecente se fez sentir, e com ele vieram as visões e palavras de conhecimento que deixavam todos maravilhados. A destruição de fortificações caídas, e as correntes quebradas, serão as marcas da sua ação entre nós. Proclamou um dos discípulos. As orações se intensificaram, e a confiança no soberano plano de Deus cresceu. Uma promessa antiga reverberou em suas almas: eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Nesse momento, eles sabiam que estavam prestes a se tornar instrumentos de milagres. Mas, no fundo de seus corações, um mistério sussurrava que a batalha estava apenas começando. O que se aproximava não era apenas um teste de fé, mas algo mais grandioso que eles eram incapazes de compreender plenamente. Em meio ao fervor da oração, Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma nova revelação se aproximava, algo que levaria todos a um confronto divino. E assim, na quietude da oração fervorosa, Maria fez um pedido silencioso: Senhor, fortalece-nos para o que está por vir. Que não temamos o que o futuro reserva, mas que a nossa esperança permaneça firmemente enraizada em Ti. Mas o plano soberano de Deus, embora oculta, estava prestes a ser desvelado em um momento de glória radiante. E aconteceu que, logo após a fervorosa oração, um silêncio repentino dominou o ambiente. Os discípulos, sentindo a presença do Espírito Santo, trocaram olhares que refletiam tanto temor quanto reverência. A atmosfera estava carregada de expectativa sobre o que Deus faria a seguir. E não tardou para que a nuvem de glória pairasse sobre eles, trazendo uma sensação de urgência e de convocação. Subitamente, uma voz ressoou entre eles, como um trovão suave, e todos se voltaram em direção ao lugar de onde emanava a luz. Era Maria, com o rosto radiante e o coração cheio de determinação. Irmãos! Ela exclamou, o Senhor nos chama para um propósito maior. A visão que tive não era apenas sobre a multidão, mas também sobre nós, como instrumentos fervorosos de sua missão.
Os discípulos foram tomados por um fervor novo, entendendo que sua união em oração havia aberto a porta para a ação divina. Pedro, sempre impetuoso, levantou-se, dizendo: precisamos ir até aqueles que aguardam a libertação. Não podemos hesitar, pois a tempestade já se formou, e estamos em meio à vontade e ao plano de Deus. Com o coração pulsando de vigor, começaram a orar por direção específica. A cada clamor, um novo reconhecimento se fazia presente, um forte sentimento de que os céus estavam se movendo e que o tempo da manifestação do Senhor estava se aproximando rapidamente. Eles sentiam que não estavam sozinhos, mas que os anjos estavam em suas fileiras, prontos para atender ao clamor do Altíssimo. Enquanto buscavam, uma voz familiar e ansiosa fez-se ouvir do fundo da congregação. Era João, com os olhos cheios de lágrimas e um brilho de fé. Não é só de palavras que precisamos, mas também de fé prática. Precisamos sair da nossa bolha de conforto e ir ao encontro dos que não conhecem suas promessas. Maria, ao ouvir isso, lançou-se em profunda reflexão. Como poderia ser a resposta para as súplicas da multidão? A resposta que vinha através da unidade da ação? Temos que nos preparar, disse, não apenas em oração, mas também nos passos que tomaremos. O Senhor nos instrui a ir, como está escrito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Com um aceno de assentimento, cada um dos discípulos sentiu em seu interior que foi o Senhor que os estava preparando para uma missão. O cenário que se desenrolava em seus corações não era somente sobre eles, mas sobre a vida, a esperança e a transformação que Deus estava prestes a realizar em muitas vidas. Assim, empunhando a fé como uma espada e a oração como um escudo, eles se levantaram e marcharam em direção ao caminho que estava diante deles. Só então a terra tremeu ligeiramente sob seus pés, não de medo, mas de expectativa. Os ventos sopraram mais fortes, como se o próprio céu estivesse se alinhando aos planos de Deus. Maria prosseguiu à frente, ciente de que a verdadeira batalha não seria contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade que escravizavam tantos neste mundo. Uma determinação ardente flamejava em seu espírito, e ela sussurrou baixinho: Senhor, que cada passo nosso ressoe como um chamado ao arrependimento e à redenção. Mas no horizonte, sombras começavam a se mover, a sensação de um inimigo se aproximando era palpável. O que o Senhor havia prometido não estava isento de desafios, e um arrepio percorreu a espinha de todos. O confronto se aproximava, a batalha estava para começar, e a promessa de Deus, embora se apresentasse empoderada, continha em si a semente de um mistério ainda a ser revelado. Com os corações pulsando altos e a fé aguçada, o grupo avançou. E assim, sob a cobertura divina e com a voz da promessa ecoando em seus corações, um novo capítulo estava prestes a ser escrito nas páginas da história redentora de Deus. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, os céus estavam se movendo para unir as forças em uma grande revelação, onde a vitória de Deus romperia como um dia novo, trazendo luz e esperança a todos os que clamavam. E avançaram, cada passo ecoando o desejo ardente de servir ao Senhor. Os discípulos sentiam uma inquietação que pulsava em seus corações, uma consciência de que estavam prestes a enfrentar não apenas as dificuldades do caminho, mas também os poderes das trevas que rondavam as almas aflitas que encontrariam ao chegarem às portas da cidade. A luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, refletindo o brilho da esperança que resplandecia em seus espíritos. As vozes da multidão que aguardava, dispersa, estendiam-se como um clamor, e cada grito parecia clamar por libertação e cura. Maria se virou para os discípulos e disse: Irmãos, não temos apenas a palavra, mas também a autoridade que nos foi dada por aquele que nos enviou. Está escrito: E eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Precisamos entrar com fé, determinados a trazer libertação àqueles que aguardam. Com a determinação renovada, Pedro liderou o grupo em direção à praça central, onde os doentes e oprimidos se reuniam, esperando por alguma esperança que os dignificasse. Os olhos do povo estavam ansiosos, e entre eles havia muitos que haviam escutado rumores sobre os feitos de Jesus. E assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou a voz e proclamou: Homens e mulheres de Israel, escutem.
O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, glorificou seu filho Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, ele está aqui, ainda atuando em poder e milagres. A multidão parou. Alguns murmuravam entre si, enquanto outros se aproximavam, tocados pela simplicidade da mensagem e pelo fervor nos olhos dos discípulos. Maria sentiu a presença do Senhor guiando cada palavra e cada ação, assim como o próprio Jesus havia feito durante seu ministério. Então, num momento de intensa expectativa, uma mulher se aproximou, o olhar perdido e o corpo marcado por anos de sofrimento. Ela suplicou: "Por favor, ajudem-me. Estou possessa e não consigo encontrar paz." O silêncio pairou no ar, e a tensão cresceu. A batalha espiritual que se travava não era apenas contra a dor física, mas contra a própria essência do mal que havia dominado a vida dela. Maria se adiantou: "Lembra-se dos ensinos de Jesus. Em nome de Jesus, eu te ordeno, espírito maligno, saia deste corpo agora." E ao pronunciar essas palavras, o ambiente se transformou. Um vento forte soprou, e a presença de Deus encheu o lugar. Todos os olhares estavam fixos na mulher, cuja expressão começou a mudar, do desespero à esperança. Num súbito grito, a mulher caiu por terra, e após momentos que pareceram uma eternidade, levantou-se, seus olhos brilhando de liberdade e paz. "Estou livre! Louvado seja o Senhor!" Ela exclamou, e a multidão irrompeu em aplausos, maravilhada com a transformação. Os discípulos se entreolharam, cheios de temor e alegria. A missão que Deus lhes havia conferido começava a se manifestar de maneira gloriosa, mas a urgência permanecia. Muitos ainda estavam perdidos nas trevas, e Pedro sabia que precisavam se preparar para o que estava por vir. Um espírito opositor não se renderia facilmente. Naquele momento, enquanto a multidão celebrava, uma sombra no horizonte se aproximava. Uma figura austera e imponente observava de longe, levando um manto que parecia absorver a própria luz ao seu redor. Com um olhar pungente, ele começou a aproximar-se, trazendo uma sensação de perigo iminente. Os discípulos, ainda eufóricos pela vitória, não perceberam a luta que se desenrolava nos altos céus, onde o plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se em toda a sua glória e mistério. O confronto espiritual estava apenas começando, e a batalha pelas almas ainda não havia terminado. E assim, a história continuava, cada ato de fé desvendando novos segredos do coração de Deus, enquanto o tempo corria e a promessa da salvação se aproximava rapidamente. Enquanto a multidão se regozijava pela libertação, a sombra que se aproximava tornou-se mais nítida, revelando um homem de olhos penetrantes como lâminas afiadas. Ele avançava com uma postura decidida, sua presença eletrizando o ar. Era um fariseu de renome, conhecido por sua astúcia e zelo pela lei, que não via com bons olhos a crescente influência dos discípulos. "Quem são vocês?" ele proclamou, "para invocar um nome que não lhes pertence? O que fazem aqui, perturbando a paz com suas promessas vazias?" As palavras saíram de sua boca como espinhos, cortando a atmosfera festiva e lançando uma sombra sobre a alegria da multidão. Pedro, seus olhos brilhando com um espírito de coragem nova, respondeu com autoridade: "Nós somos servos de aquele que é o Senhor dos senhores. O mesmo que trouxe luz às trevas e cura as enfermidades. Em nome de Jesus, aquele que foi ressuscitado ao terceiro dia, estamos aqui para proclamar a verdade e trazer libertação." O fariseu riu, um riso seco e desdenhoso, e perguntou: "E qual é a evidência de que este suposto Jesus tem poder sobre os espíritos que dominam estas almas? O que dá a vocês o direito de se levantarem contra as forças que têm governado esta cidade?" Vitalizando-se, Maria caminhou até o centro do tumulto. "Não precisamos de provas a não ser a transformação que já testemunharam. Estão aqui, opressos e aflitos, e experimentarão a liberdade que vem do Senhor. Assim como está escrito: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade." 2 Coríntios 3:17. A multidão murmurava com expectativa, enquanto o fariseu observava, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Ele lançou um olhar para os doentes e aflitos ao redor, avaliando o impacto que as palavras de Maria e Pedro estavam gerando. Então, como se sentindo ameaçado, ele levantou a voz novamente, tentando inquietá-los. "Tenham cuidado, pois um milagre não provém de um homem sem instrução nem origem.
O que vocês não compreendem é que há um preço a se pagar por desafiar as forças que governam este mundo. Neste momento, um homem em estado de desespero, que havia perdido quase toda a esperança, ergueu a mão, interrompendo o discurso do fariseu. Mestre, se existe poder no nome de Jesus, então eu desejo esse poder. Eu estou cansado de ser um escravo destas trevas. Com as mãos atadas à dor por toda a minha vida, quero libertação. Pedro, ao ouvir o clamor do homem, avançou com determinação. Homem, se a fé que você possui é verdadeira, então em nome de Jesus, levante-se e andarás livre. E ao pronunciar essas palavras, um prodígio ocorreu. O homem começou a se levantar, e uma luz radiante pareceu iluminar seu ser. Mas a fúria do fariseu não conhecia limites. Vocês não têm ideia da força que acordaram. Poderá a luz se opor às trevas e sair vitoriosa? O céu e a terra podem passar, mas o que está escrito nunca falhará. Neste instante, ao horizonte, nuvens escuras começaram a se aglomerar, enquanto vozes ecoavam nos céus, como se a criação estivesse se preparando para um confronto titânico. O fariseu, percebendo que a batalha espiritual se intensificava, recuou momentaneamente, mas não sem antes lançar uma última advertência. Cuidado! O inimigo está à porta, e virá com força e astúcia. Os discípulos de Jesus, ouvindo isso, perceberam que algo maior estava em jogo. O que parecia ser apenas um embate com um líder religioso era, na verdade, um conflito cósmico. O plano soberano de Deus estava se desdobrando em um espetáculo de luz e trevas, e a missão dele se tornava cada vez mais clara. Não se tratava apenas de libertar os oprimidos, mas de confrontar diretamente as forças do mal e assim, enquanto a tempestade se acumulava, os discípulos reuniram-se em oração, conscientes de que a vitória não viria apenas das artes humanas, mas da divina intervenção do Senhor. Uma revelação começava a se formar em seus corações. A batalha pela salvação das almas estava prestes a trazer luz nas mais escuras nuances da vida. Foi então que ouviram um estranho sussurro que parecia ressoar nas profundezas de suas almas, como uma chamada para que se preparassem para o que estava por vir. A verdadeira luta pela vida e pela luz tinha apenas começado. Enquanto a tempestade se aproximava, a multidão, agora em silêncio reverente, observava atentamente os discípulos. Lucas, sempre observador, percebeu a inquietude nos corações dos presentes e disse em voz baixa, mas firme: Irmãos, lembrem-se das palavras de nosso Senhor. Naquelas horas, porém, o Espírito Santo vos ensinará tudo o que deveis dizer. Lucas 12:12. Confiemos na direção que Deus nos dará. A fúria do fariseu, embora palpável, parecia impotente diante daquele poder espiritual que começava a se manifestar. Ele correu os olhos pela multidão, buscando aliados entre os que já cometiam a idolatria dos rituais e da lei, mas encontrou apenas rostos ansiosos e esperançosos. A palavra estava em seus corações, e eles estavam prontos para ouvir. Maria, tocada pela atmosfera tensa, ergueu os braços e começou a falar com fervor. Assim diz o Senhor através de Isaías: as opressões dos ímpios se quebrarão, e o cativo será posto em liberdade. Isaías 61:2.1. Não temos de temer, pois quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Pedro, recebendo o encorajamento de Maria, uniu-se a ela, e, juntos, clamaram: em nome de Jesus, sejam libertos todos os que estão oprimidos. O Senhor abençoa os que confiam nele, e ele é a nossa fortaleza. Um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão, e as pessoas começaram a erguer suas vozes em uníssono, clamando pela intervenção divina sobre as suas vidas. As palavras de fé ecoaram como um hino de esperança. O fariseu, buscando instigar medo e divisão, não conseguiu controlar a reação crescente do povo, e a presença da luz se tornava cada vez mais intensa. Ao mesmo tempo, uma resposta em forma de força obscura começou a se agitar nas sombras. Vozes sussurrantes ecoaram pela escuridão, dando vida aos medos antigos, enquanto espíritos malignos se levantavam. O fariseu sorriu, satisfeito ao ver que a escuridão se manifestava em uma rebelião contra a luz. Os seus esforços são fúteis, ele retrucou. Os poderes deste mundo não se curvarão a palavras vazias. No entanto, a determinação dos discípulos crescia, e no coração de Pedro, a fé começou a despertar. Ele ergueu a mão e proclamou: vocês,
espíritos imundos, em nome de Jesus, eu ordeno que saiam e deixem este povo em paz. Pois está escrito, Eirão a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito uma caverna de salteadores. Mateus 21h13. A liberdade chegou para aqueles que creem. Com o eco destas palavras ressoando no ar, um alvoroço sobrenatural começou a se manifestar. Espíritos perturbadores se agitaram, e um clamor de desespero brotou das sombras. Pessoas próximas começaram a sentir a ação da luz dentro de suas almas, como se uma tempestade de paz estivesse se formando em seus seres. A multidão começou a se mover em direção aos três, como se guiada por uma força irresistível, e a turbulência de almas aflitas tornava-se um grito por libertação. Salvador, alcança-nos! Gritaram juntos, e como resposta, raios de luz começaram a romper as nuvens escuras que se acumulavam no céu. Mas, nesse mesmo instante, uma voz grave e sombria ecoou do fundo das trevas. Vocês ousam desafiar o poder do reino das trevas. O que se aproxima não é o fim, mas apenas o começo de uma batalha que vocês não conseguem imaginar. Todos na multidão sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. O fariseu lançou um olhar triunfante, enquanto os discípulos permaneceram firmes, unidos e destemidos, segurando-se uns aos outros. O clamor espiritual tornava-se mais intenso, e Pedro concluiu: cuidado! O Senhor está em nosso meio e Ele não nos abandonará. A promessa do Pai é que teremos poder e, quando o Espírito Santo descer sobre nós, seremos suas testemunhas. Atos 1h08. E assim, enquanto a multidão clamava e os discípulos oravam, um novo mistério começava a se formar sob as nuvens temporais. As trevas estavam prestes a enfrentar a luz, e os planos de Deus para a salvação da humanidade se revelariam em toda a sua magnitude. As promessas feitas aos antigos profetas estavam se cumprindo, e a resposta àquela batalha espiritual ainda estava por vir. A luta por almas estava apenas começando. Enquanto as palavras de Pedro se espalhavam pela multidão, um silêncio pesado tomou conta do ambiente, como se até os ventos se tivessem aquietado, aguardando ansiosamente o desenrolar dos eventos. A luz celestial parecia intensificar-se à medida que a comunhão e a fé do povo se elevavam em uníssono. Maria, percebendo a força espiritual que estava em ação, começou a orar fervorosamente em alta voz: Senhor, que a tua verdade rompa as correntes que aprisionam os corações. Sejamos instrumentos da tua paz e da tua luz. A multidão, tocada por essas palavras, deixou-se levar pela atmosfera de esperança. Algumas pessoas caíram de joelhos, levantando as mãos ao céu, enquanto outras se abraçavam, sentindo a presença do Espírito Santo que se manifestava de forma poderosa entre eles. Mas a escuridão não se renderia facilmente. O fariseu, sentindo sua influência ameaçada, retirou-se das sombras e gritou: acreditam que este é o poder de Deus? Olhem ao seu redor. O que é um clamor se não há mudança, e o que é um grito se as correntes não se quebram? Sua voz era uma mistura de desprezo e ódio, aproveitando-se do desespero dos desalentados. Nesse momento de angústia, um homem da multidão, atormentado por anos de opressão, se levantou com um olhar determinado. Ele gritou: eu sou escravo das minhas dores e feridas, mas hoje, em nome de Jesus, eu clamo por libertação. E, inspirado pela fé crescente que pelos contornos do céu, ele deu um passo à frente. A coragem dele reverberou no meio da multidão, como um rugido de leão despertando a bravura nos corações dos desanimados. Os discípulos, percebendo a transformação que ocorria, começaram a orar em alta voz, dizendo: liberdade. Em nome do Senhor Jesus, aceitamos a tua promessa e reivindicamos a cura e libertação. O som ressoava como um trovão, repercutindo nas nuvens escuras que ainda pairavam ameaçadoramente sobre eles. E então, um flash de luz estourou através da tempestade, como se o céu mesmo estivesse sendo rasgado, e a presença de Deus se estabeleceu com todo o seu poder. Naquele instante, os espíritos malignos sentiram a pressão do céu, e um grito angustiado ecoou das sombras: o que é isso? Foge, alma livre! O Senhor está aqui! Enquanto os demônios se debatiam, a multidão foi consumida por um intenso fervor espiritual. Um jovem, tocado pela convicção, disse: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23h01.
Um eco de fé e confiança se espalhou, e os corações que antes estavam fechados se abriram para receber a libertação divina que se aproximava. Os discípulos, com os olhos voltados para o céu, clamavam: Vem, Espírito Santo! Desce sobre nós e faz-nos novos. As palavras de Joel ecoaram na mente de muitos, e acontecerá que, depois que derramar o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Naquele clímax espiritual, as cadeias começaram a se romper, e muitos, completamente libertos, caíram em adoração. A escuridão estava se dispersando, e a luz da verdade estava prestes a se desvendar em toda a sua plenitude. Mas nesse momento de triunfo, mais uma vez, a voz sombria ecoou do abismo: Não temas, pois ainda há um plano sórdido a ser executado. Você não conhece aqueles que estão por trás das cortinas, esperando o momento certo para atacar. Essas palavras cortaram o ar como um frasco quebrando. Uma aura de medo começou a espreitar no coração do povo, questionando se a vitória realmente estava assegurada. Contudo, Pedro, sentindo o medo se acruinar, exclamou: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E as vozes se uniram novamente em um clamor de fé. A batalha estava longe de terminar. O Senhor ainda tinha segredos a revelar, e a presença divina se movia, preparando os corações para entender a profundidade da luta espiritual que estavam prestes a enfrentar. Esperando na promessa de um poder maior do que eles já haviam testemunhado, a multidão se preparou, aguardando o que o Senhor revelaria a seguir. Enquanto a tensão pairava sobre a multidão, o espírito de esperança e dúvida lutava pelo controle dos corações presentes. Os olhos fixos dos céus clamavam por uma impossibilidade e a voz de Pedro surge novamente, forte e poderosa: Irmãos, não nos deixemos intimidar. O Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? Salmo 27:1. Suas palavras soaram como um eco ressonante, reavivando a fé em muitos. O homem que havia clamado por libertação, agora cercado por um círculo de irmãos em Cristo, se ajoelhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela dor. Ele levantou as mãos, invocando a presença do Altíssimo: Senhor, eu entrego a ti todas as minhas feridas. Troca a dor pela cura, e a tristeza pela alegria. Sua súplica brotava do íntimo, tocando os corações de mesmo aqueles que, antes, hesitavam. A multidão, como se em um transe espiritual, começou a repetir suas palavras em uníssono, formando um coro divino. Então, com a atmosfera eletrizada, uma nova onda de poder se fez presente. O Espírito Santo derramou uma força sobrenatural, e uma chuva de bênçãos começou a cair sobre eles. Como uma tempestade de amor e compaixão, as correntes que agarravam almas ainda se romperam, trazendo um renascer cheio de luz. Aqueles que estariam aprisionados por anos agora se sentiam leves, como folhas libertas pelo vento da primavera. E nesse clímax de glória, enquanto a luz do céu refletia nas faces dos adoradores, aquela voz sombria voltou a ecoar, um aviso que cortou a alegria: Vocês pensam que venceram? O verdadeiro teste apenas começou. As sombras ainda espreitam, e o adversário está a poucos passos de atacar. O temor começou a se infiltrar novamente, mas desta vez, a multidão exibia uma chama de determinação. Em ti, Senhor, confiaremos! Exclamou um dos discípulos, enquanto outros também se uniam, imbuídos de coragem. Neste momento, uma mulher de fé instigante se destacou entre os presentes. Espírito Santo, que a tua presença nos revele os planos do inimigo. Que as trevas sejam impotentes diante da luz. E assim, o clamor subiu, como um incenso agradável ao Senhor. Então, um silêncio começou a se estabelecer, e em meio a este silêncio, os céus pareciam responder. A visão coletiva da multidão se transformou em um único corpo em oração, aguardando uma resposta do céu. Pedro, como líder escolhido, exclamou: Não se esqueçam da promessa que o Senhor nos deu. Ele nos enviará o Consolador, para que possamos discernir as artimanhas do maligno e estarmos prontos para a batalha. Os rostos se voltaram para ele, transbordando fé. Entre eles, Maria, com as mãos postas em oração, sentiu um ardor no espírito. Subitamente, uma visão sobrenatural começou a se desenhar diante de seus olhos, nuvens escuras se afastavam, e uma coluna de luz resplandecia, revelando um caminho que levava a um futuro glorificado.
A multidão começou a perceber que o caminho que estavam prestes a trilhar não era apenas de libertação, mas também de conhecimento e poder. No auge do fervor, a multidão notou a figura de um jovem profeta que, afastado um pouco, parecia mergulhado em oração profunda. Ele levantou a voz, revelando: "Assim diz o Senhor, eu levantarei a minha espada e serei a sua fortaleza. Não temam os projetos do inimigo, pois eu sou o Deus que quebra armadilhas e libera bênçãos." Os aplausos irromperam, mas as palavras ressoaram mais intensamente nas almas aflitas. O tempo avançava, mas a batalha espiritual estava apenas começando. O povo estava ciente de que mais desafios se aproximavam, e que a vigilância era crucial. Enquanto muitos se preparavam para o clamor, a última mensagem atravessou o ar: o Senhor trouxe luz à escuridão, mas, irmãos, preparem-se. O verdadeiro desafio não pode ser ignorado, e há mais segredos ocultos a serem revelados. Com a expectativa pairando, questionamentos começaram a ecoar entre eles. Quais eram exatamente esses planos sombrios? E como se preparariam para o que estava por vir? O clima pesado de expectativa pairava, prometendo que a cada respiração, uma nova revelação divina estava prestes a desdobrar-se. Enquanto os corações tremiam com a ansiedade do que estava por vir, um profundo silêncio dominava o lugar. O Espírito Santo parecia envolver a multidão, como um manto de apoio sobre cada uma das almas inquietas. E, assim, Pedro, sentindo a urgência no Espírito, levantou suas mãos desarmadas, clamando: "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Salmo 46, 1. Com cada palavra proferida, a certeza de que Deus não os abandonaria se firmava em cada mente e coração. A atmosfera estava impregnada com uma expectativa palpável, quando, de repente, uma rajada de vento suave começou a soprar. Ele parecia trazer murmúrios sussurrantes, reveladores de um outro mundo, quase como se os céus quisessem alertá-los. A mulher que antes havia clamado pela revelação se pôs de pé novamente, desta vez seu olhar transbordava de determinação. Irmãos, preparem-se. O que ouvimos pode ser um aviso, uma preparação divina. E, sem mais demora, iniciou um clamor fervoroso: "Senhor, revelai o que está oculto nas sombras. Que a tua luz dissipe todo engano e nos dê a sabedoria para articular a verdade." As vozes da multidão uniram-se a ela, ecoando um clamor pelo discernimento que somente o Senhor poderia dar. Naquele clamor, o jovem profeta, já fortalecido pela oração, continuou: "Portai a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais." Efésios 6, 11 e 12. As palavras encheram o espaço com uma poderosa convicção e os ânimos dos presentes se elevaram em fervor. Mas ainda havia um eco de advertência nas palavras que parecem ter se dissipado no ar, lembrando a todos de que o adversário não estava inerte. "Cuidado! O inimigo se aproxima, e sua estratégia pode ser astuta", advertiu uma voz entre eles. As olhadas de preocupação pairavam sobre o grupo. O pavor não tinha espaço, mas a vigilância era necessária. Um dos discípulos, seu olhar fixo no horizonte, exclamou: "Irmãos, precisamos de uma revelação do alto. Precisamos ouvir a voz do nosso Deus, para que possamos proceder sob sua orientação." E assim, pediram por um momento de silêncio enquanto um profundo senso de intenção dominava o espaço. Foi então que, como num relâmpago de discernimento, uma luz fulgurante iluminou o céu nublado e uma imagem começou a se formar. Pedro observou a tudo, agora ciente do que se desenrolava. Uma serpente rastejante se erguia, envolta em sombras, simbolizando o maligno que se movia por entre eles. "O Senhor está revelando o plano do inimigo!" gritou. E uma nova unção desceu como o orvalho da manhã. Em uníssono, cada um fez sua oração: "Que cada uma das artimanhas das trevas sejam expostas. Não permitiremos que o mal prevaleça sobre o que Deus está fazendo." As vozes subiam como um clamor de guerra, e logo a confiança começou a substituir o temor. Pedro, tomando coragem, asseverou: "Lembrem-se, como está escrito, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:32. O poder de Deus parecia emergir como um rio de luz,
transbordando dentro de cada um, fortalecendo suas resoluções. Porém, um estrondo repentino se fez ouvir, como se os próprios céus estivessem a vibrar com um ominoso aviso. Vejam! O adversário se prepara para sua ofensiva. Advertiu o jovem profeta, sua voz ressoando com uma autoridade profética. E assim, a multidão, agora cheia de fervor e esperança renovada, olhou para o futuro com expectativa. O que se seguiria poderia mudar tudo. Estavam prestes a agir em direção à luz, mas o que o Senhor revelaria em resposta ao seu clamor ainda era um mistério. As portas dos céus estavam prestes a se abrir em resposta à busca incansável de seus filhos. Qual seria a próxima direção? Quais segredos estariam à espera de serem descobertos? O pavor e a expectativa misturaram-se no ar, confirmando uma profecia não revelada esperando por seu momento. Como se os próprios céus estivessem se preparando para uma resposta. Estava claro que o mais excepcional ainda estava por vir. E quando a multidão se aglomerava, com os corações pulsando em uma sinfonia de fé, outro sussurro se fez ouvir. A tensão na atmosfera fazia o ar vibrar, e todos ficaram em silêncio, aguardando. Subitamente, uma brisa suave se transformou em um furacão de energia divina que parecia emanar do próprio trono de Deus. Dentro deste turbine espiritual, uma figura já conhecida por todos emergiu da luz. Era o próprio João, o batizador, envolto em uma aura gloriosa. Ele se posicionou à frente e exclamou: "Preparai o caminho do Senhor, porque o tempo da colheita se aproxima." A multidão, ainda repleta de reverência e expectativa, ouvia cada palavra como se fossem ecos celestiais. Assim diz o Senhor: eu estou preparado para fazer algo novo entre vós. Este é o tempo de restaurar o que foi perdido, e a verdade será a espada que cortará as correntes que prendem as almas. O Senhor levantou seus escolhidos entre as nações, e com aqueles que têm sede de justiça, ele expressará sua majestade. As palavras de João penetraram o coração de cada pessoa, e um sentimento coletivo de esperança começou a se estabelecer. Maria, então, tomou a dianteira mais uma vez, seus olhos refletindo a luz do céu. Irmãos e irmãs, assim como foi profetizado em Joel, e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, Joel 2:28. Estamos prestes a entrar em um novo tempo. Tudo que há nesta cidade, cada vida, cada coração que clama por libertação já está sendo respondido pelo Senhor. Preparem-se, pois o Espírito Santo se manifestará entre nós de uma maneira que ainda não conseguimos compreender. Os discípulos, energizados por suas palavras, começaram a orar fervorosamente em uníssono, e a presença de Deus tornou-se palpável na multidão. As correntes da tradição e da opressão começaram a se quebrar, e muitos, tocados pela unção, caíram em adoração, sentindo um renovo em suas vidas. O Senhor estava claramente se movendo, e a expectativa se intensificava. Mais, ao mesmo tempo, nas sombras, o fariseu observava, sua expressão endurecida pela raiva. Ele sabia que a batalha não era apenas espiritual, mas também política. Ele decidiu que era hora de agir. Vocês acham que podem desestabilizar as bases deste lugar? A verdade é que suas palavras são como fumaça, e mais cedo ou mais tarde, a tempestade da lei e da ordem os arrastará de volta. O desprezo em sua voz ressoou pela praça, como se tentasse alcançar as almas em dúvida. Pedro, fiel em sua fé, levantou-se de novo e declarou com firmeza: "Não tememos a tempestade, pois está escrito: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei?" Salmo 27:1. Em cada palavra que falamos, há poder. Em cada ação que tomamos, o céu se move. Não é a lei que nos dará liberdade, mas a orientação e a verdade de Cristo. Nesse momento, uma nova revelação começou a se formar em meio à multidão e no céu. Uma luz cegante rompeu as nuvens, e vozes celestiais começaram a se manifestar. "Eis que faço novas todas as coisas." Ecoou a mensagem divina. O chão sob os pés de todos parecia tremer em resposta, como se a própria criação estivesse reagindo ao poder de Deus sendo invocado. O fariseu, sentindo-se ameaçado e encurralado, recuou para as sombras, sussurrando em sua raiva: "Vocês não compreendem o que despertaram. Um inimigo ancestral está a caminho. Eles têm forças que vocês jamais poderão ver." Um calafrio percorreu o grupo, mas em meio ao temor, a voz doce e firme de Maria se elevou novamente:
A nossa força não provém de nós, mas do Deus que fez a promessa. Ele é fiel e, no dia da angústia, será nosso socorro bem presente. E, como promessas estão sendo reveladas entre nós, também devemos recordar que a palavra do Senhor nunca falha. Enquanto ela falava, a multidão começou a orar novamente, unida em fé e resiliência, e algo sobrenatural começou a se agitar. Uma tempestade de luz irrompeu no céu, e os céus pareciam cantar junto com eles. Os anjos, como ventos proféticos, estavam descendo em resposta à invocação dos fiéis. Entre as sombras, a presença do inimigo se tornava mais evidente, e o horizonte começou a escurecer ainda mais. Mas enquanto os discípulos clamavam ao Senhor, um novo entendimento brotou em seus corações. Eles sabiam que esse era apenas o prévio à grande batalha espiritual que estava por vir. E, então, na quietude que se seguiu ao clamor, as palavras de João ecoaram novamente, lembrando a todos de que Deus sempre tem um plano, mesmo no meio da tempestade. O que ainda estava por vir era um desdobramento do plano soberano de Deus, e um mistério glorioso que estava prestes a ser revelado ao coração da humanidade. A vitória estava nas mãos do Criador, e a promessa se ergueria como um farol em meio à noite. A verdadeira batalha pela luz, pela vida e pela libertação das almas começava agora.